Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa nessa manhã. É motivo de alegria e gratidão, confesso. Na última sexta-feira, eu fui surpreendida com uma dor na coluna muito forte e alertei o pastor Abisai que talvez não pudesse estar aqui hoje pela manhã, mas o Senhor está no controle de tudo, né? Peço aos irmãos a oração, ainda estou me recuperando, mas em condições de estar aqui. Eu queria convidar a Beto para estar aqui comigo. Agradeço aos nossos pastores pelo convite. Eu sou uma apaixonada por Jesus. E é muito bom falar desse amor que nós temos, né? Os nossos alunos sabem dessa alegria de servir ao Senhor na EBD. Por onde passa falar do amor de Jesus é maravilhoso. E hoje, quero compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E como é bom saber que, primeiro, o Senhor nos anima, né? Antes de falarmos da sua palavra, Ele fala ao nosso coração e nos edifica. Então, eu louvo a Deus pela palavra dessa manhã e que Ele também possa estar abençoando a vida da igreja. Eu queria pedir a Beth para orar pela minha vida. Ontem foi um dia bem doloroso. Na sexta-feira à noite, eu tinha vindo para a reunião do Ministério Aliança com desconforto na coluna, coisa que eu achava que era leve. E, na hora, após tomar banho para dormir, eu fiquei literalmente travada, né? E era muita dor. Ontem a gente foi para a emergência. Eu tinha feito 3 medicações e nada. Foram 3 medicações passadas para casa e nada. E à tarde, na sexta-feira, eu tinha falado das meninas, né? A gente estava em oração no Ministério Aliança, e eu dizia, meninas, orem por mim, porque eu estou com uma dor na coluna, e eu tinha, na sexta-feira, passado 2 horas sentada, exatamente organizando, né? Trazendo a mensagem para hoje, e ao me levantar, essa dor veio piorando, né? Eu disse, meninas, orem por mim, porque assim, eu estou com a mensagem pronta, mas não é ainda o que Deus tem, né? E claramente eu sentia, não é essa a mensagem, está toda pronta, toda organizada, mas não é essa a mensagem. E eu brincava com elas, eu dizia assim, não sei como vai ser, que amanhã eu estou de plantão um dia, quando é que o Senhor vai mandar outra mensagem, né? E ontem eu precisei literalmente ficar de repouso. E aí eu dizia, Senhor, como é que eu vou sentar de novo para examinar a palavra? Mas o Senhor vai mandar. Então eu sei que o Senhor nos enviou essa palavra nessa manhã, né, para a glória dEle e para louvor do seu nome. Então, que Ele possa preparar os nossos corações para isso. Amém. Graça e paz, igreja. Frutificando no terreno da oração. Esse vai ser o tema da pregação de Jesus. Deus tem ouvido as orações da igreja. E fico feliz demais em estar ao lado dessa guerreira de Deus. Ela é uma menina que é apaixonada pela palavra, pelo evangelho. Esse amor, tu não vai conseguir não, amor. Veio com o pastor aí, ela fez, já deixei o pastor Abisaí em alerta, mas acho que vou melhorar. E ela foi melhorando ontem e Deus vai falar nos nossos corações, amém? Deus ouve as nossas orações. Vamos orar? Vamos abençoar a vida de Jesus? Obrigado, Deus, por mais uma vez estar na tua casa, para poder ouvir tua voz, a tua palavra. Obrigado, Deus, por como é privilégio nosso, Deus, poder ouvir a tua palavra, para poder frutificar, para poder evangelizar, para poder ser bênção. Obrigado pela vida de Jezinha. Abençoa a vida dela, que o Senhor recupere a sua saúde, que ela seja uma bênção, que seja bênção, canal de bênção para nós, para essa igreja, para a nossa família. Recupera a sua saúde, que o teu nome seja glorificado na vida dela. E é assim que te oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu queria convidar a igreja a deixar a sua Bíblia aberta em 1 Samuel 1. Nós vamos estar lendo do 9 ao 20. Eu vinha pensando sobre isso, eu acho que houve uma quarta-feira que o pastor Abisaí tinha me convidado para estar trazendo a mensagem e acabou
havendo alguma coisa, e eu não trouxe a mensagem. Quem trouxe a mensagem foi o pastor Samuel, e essa mensagem de Ana tinha falado ao meu coração. E quando eu estava pensando, Senhor, no que precisamos frutificar, né? O que é que precisamos estar atentos dentro do nosso tema da família, né? Famílias frutificando em Deus. E aí, como é importante a gente pensar nisso? Como nós temos frutificado na oração? Nós temos uma igreja que ela é fortalecida na oração. Nós somos estimulados a orar, né? Eu acho que poucas igrejas vivem essa realidade de matinal, de cultura espiritual, de cultos na quarta-feira voltado para a oração, momentos dedicados para a oração da família. E aí a gente vê o quanto isso é importante para as nossas vidas. Mas, além dessa realidade dentro da igreja, como tem sido a nossa vida para além dessas portas, né? O Senhor nos chama para viver essa realidade também além da nossa igreja. E aí a gente vai estar examinando esse texto e ver como Ana é uma personagem que nos ensina muito sobre isso. Como é que a gente pode desenvolver, como é que a gente pode frutificar em oração para a glória de Deus. Então, a gente vai fazer essa leitura, 1 Samuel 9, 20. Pode colocar a versão Ara, por favor, porque eu estou com ela aqui na minha Bíblia também. Aí a gente vai se guiando pelas aquelas palavrinhas que a gente já... Essa daí? Tá. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Amém, igreja? Então, a gente vai ver alguns pontos importantes. Como é que a gente pode desenvolver essa vida de frutificação na oração? O primeiro ponto que eu queria refletir com a igreja é o fato de que podemos estar numa terra boa, porém não estar regando a semente de forma correta. Se a gente for entender, lá no verso... Deixa eu ver aqui... Verso 6, 7, diz assim, Ana, ano a ano, subia a Siló. Ela estava no terreno certo. Ano a ano, Ana estava na presença do Senhor. Ela tinha uma vida perante ao Senhor. Mas ela vinha regando sua vida de uma forma diferente. Existem diferentes tipos de solo. Se a gente for lembrar lá da parábola da semeadura, né, a gente vai ver que existem diferentes tipos de solo. E aí, se a gente for olhar pela realidade de Ana, Ana estava num solo bom.
Ela estava na presença do Senhor, ela já conhecia o Senhor, ela tinha um ambiente já saudável. Porém, ela não vinha regando a sua oração, o seu desejo na presença do Senhor. O templo é uma boa terra. Ana estava nessa terra, né? Mas a gente vai ver, ó. Salmos 92, 13 diz: o que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. O que é que havia, o que é que faltava em Ana? Por que será que Ana não consegue, mesmo indo, né, ao templo anualmente, mesmo estando na presença do Senhor, por que será que demorou para Ana mudar de atitude? A gente vai ver que Ana, ela vai regar aquele seu momento pela sua aflição. A gente vai ver no texto que Penina, ela anualmente também trazia a Ana aquelas implicações, aquelas falas, né, mostrando que ela era uma mulher que não tinha filhos e isso deixava a alma de Ana amargurada, como a gente falou. Então, naquele momento, o coração de Ana era regado pelo quê? Pelas aquelas críticas, né, de Penina. Tudo que ela falava contra Ana, Ana ia regando o seu coração e enchendo o seu coração de amargura, né, de tristeza. Mesmo num solo saudável, mesmo sendo cristã, Ana não conseguia florescer, porque ela estava presa àquilo que ela não tinha e não se alimentava, não regava aquele desejo dela pela presença do Senhor, mas as vozes que ela escutava. E nós, semelhante a Ana, muitas vezes andamos dessa forma. Eu lembro que agora, na quinta-feira, no PG, um casal falava assim sobre o propósito que eles tinham criado de orar por um ente da família. E quantas vezes a gente, às vezes, olha as circunstâncias, olha a nossa família infrutífera e apenas reclama, chora, se amargura, vem até a igreja. Mas será que a gente tem levado ao Senhor aquilo que tem amargurado o nosso coração? Será que a gente tem trazido ao Senhor aquilo que tem nos causado vergonha muitas vezes, né? Que tem sido jogado na nossa cara. Ah, tá vendo seu filho, um dia estava na igreja, agora está aí no mundão, né? E quantas vezes nós fazemos como Ana? Estamos no ambiente bom, estamos no ambiente frutífero, mas não temos frutificado porque estamos presos na amargura daquilo que não temos, né? Daquilo que nos falta. E aí, o templo é uma boa terra, existem diferentes tipos de solo, porém, é a nossa confiança em Deus que nos leva a acessar a fonte de água viva. O nosso coração, ele muda quando acessamos Deus, né? A gente recebeu uma sementinha, a sementinha está lá no terreno. O terreno é a igreja, é um terreno bom, mas nós temos alimentado, né? Nós temos trazido vida a essa semente. A palavra do Senhor, a presença de Deus, que é esse Deus que nos fala de vida, tem acessado o nosso coração, tem acessado os nossos sonhos, tem acessado os nossos anseios. Então, o nosso coração muda quando nós levamos a Deus os nossos sonhos, nossos projetos, nossas aflições. Lá em Jeremias 17, 7 a 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto a águas. Veja, o que é que faz com que a água chegue à nossa semente? A nossa confiança no Senhor. A nossa esperança no Senhor é essa água viva que muda a nossa história, que começa a transformar a nossa semente. O pastor estava falando daquela experiência, né, que a gente faz da sementinha. O que acontece? Para a semente ela germinar, ela precisa ter uma morte, aquela casca precisa sair e ali surge a nova vida. Isso acontece quando a nossa esperança é renovada no Senhor. A nossa sementinha, ela floresce. E aí eu penso, né, em que solo nós temos lançado nossa semente? Em que solo nós temos colocado o anseio do nosso coração, né? Ah, já faz tanto tempo, né? Ah, ele está tão distante do Senhor. Né?
que possamos nesta manhã lembrar que é essa água da vida que vem e muda a história da semente, né? Que possamos gerar no nosso coração fé para vermos os frutos futuros aqui. A gente não sabe quando será, mas o Senhor, Ele é fiel para transformar e trazer vida. Eu lembro que há um ano atrás eu estava em oração ao Senhor pensando, ano que vem eu quero poder ver minha família numa realidade diferente. Ainda não chegou o tempo. Eu não vou interceder mais, não. Não, meu irmão. Permaneça no solo, que uma hora ela vai florescer. Uma hora essa semente ela vai germinar. O que não podemos é abandonar a nossa semente. Precisamos nos manter cultivando, trazendo a palavra de vida, a palavra de esperança. A nossa confiança no Senhor precisa permanecer firme. Então, onde é que temos lançado a nossa semente? Precisamos cuidar também do vaso, nossa estrutura física, para continuar nossa missão na seara do Senhor. O que acontecia com Ana em meio àquela situação? A tristeza de Ana era tão grande que Ana deixou de comer. Ana começou a ficar fragilizada pela circunstância. Ela deixou de cuidar de si, deixou de cuidar do seu corpo, de se alimentar. A gente vai ver que outros personagens na Bíblia vão passar por esse momento também. A gente vai ver ali, em 1 Reis 19, de 4 a 8, Elias, quando ele foge com medo de Jezabel, o que é que ele faz? Ele fica sem comer lá na caverna. E aí, o que é que o Senhor diz? Levanta e come, né? Precisamos cuidar de nós para continuar intercedendo pelos nossos. Não ande cabisbaixo, não ande entristecido. Renove no Senhor. Se alimente da palavra do Senhor. Se alimente fisicamente, se alimente da palavra do Senhor, para que você tenha força para seguir essa jornada, né? Imagina quem trabalha no campo sabe como é pesado. É sol quente, né? É trabalho árduo. Então, imagina, quando a gente está fazendo isso, gerando os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família em nosso coração, em oração, nesse terreno, o trabalho também é árduo. Então, precisamos estar bem, precisamos cuidar de nós, nos alimentar fisicamente, nos alimentar espiritualmente, estarmos fortalecidos para essa batalha. Porque aí, olhe, trabalharemos diariamente com alegria, com fervor, com propósito, né? E não são as circunstâncias que vão nos desanimar. Ela diz assim, Ana chorava e não comia, no verso 7. A fraqueza física pode comprometer nossa saúde emocional e espiritual. Quando não nos cuidamos fisicamente, a nossa mente desnutrida, ela muda a nossa visão da realidade. A nossa visão de Deus para o nosso meio, ele é alterado. Então, precisamos nos manter cuidando da nossa saúde física, nos alimentando, cuidando do nosso corpo e cuidando também do alimento espiritual. O que vai nos permanecer firmes para continuar crescendo, frutificando na oração, vai ser a palavra do Senhor. Mas aí precisamos refletir. O quanto nós temos abandonado a nós mesmos devido à dor das circunstâncias, à falta de esperança, né? Deus, assim como na situação de Elias, Deus nos chama a levantar e comer. Na Bíblia, iremos encontrar esperança diariamente para continuar a jornada. O terreno está seco ou está chovendo demais, eu não estou vendo essa semente florescer. Continue se alimentando da palavra do Senhor. Continue crendo no Senhor, renovando suas esperanças nessa missão. E assim seguimos frutificando em oração. Precisamos buscar a fonte de água viva para regar nossa semente. No versículo 10, ele fala sobre isso. Ele diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana foi em direção à fonte de água. Meus irmãos, é tão triste quando a gente vê o irmão passando dificuldade, em vez de ele estar aqui, né? Dele estar se aproximando mais de Deus, o que é que ele faz? Se afasta da fonte de água. E aí o que é que a gente vê? Morte espiritual.
que os desafios da nossa vida, que aquilo que a gente tem orado, que aquilo que a gente tem buscado, né, não nos tire da presença do Senhor. Pelo contrário, que a gente possa permanecer na fonte de água viva, naquele que nos dá força, naquele que nos leva a frutificar. Então, Ana, ela faz isso, ela segue em direção a Deus e lança sobre Deus suas necessidades. A quem nós temos lançado nossa amargura? Temos buscado culpados, né? Eu estou passando por isso porque foi meu marido que fez isso comigo, foi meu pai que fez isso comigo, e aí a gente fica aquela sementinha ali seca no lugar, e a fonte às vezes está tão perto, mas a gente está preso nessas culpas, né? O Senhor é aquele que muda a nossa história. Olha que história linda acabamos de ouvir dos nossos irmãos, né? Se nossos irmãos dizem, eu também não vou investir na família porque eu não tive isso. Não, o Senhor mudou a história desses irmãos. E a gente vê aqui uma nova história, porque o Senhor, Ele faz isso, né? Que água temos regado nossa semente? De murmuração, de falta de fé, de desânimo. Eu lembro que recentemente eu estava conversando com uma irmã e ela dizia assim, mas Deus faz com todo mundo, só não faz comigo. Mas se você soubesse da minha realidade, mas, meu irmão, pare de murmurar e busque na presença do Senhor essa fonte de vida. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, meu coração está aflito. Feito Ana fala, ela fala, ela com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava numa situação de aflição, mas era na presença de Deus que ela estava buscando mudança de vida, né? Então, em meio às circunstâncias do nosso dia a dia, que possamos no Senhor buscar essa renovação. Ele vai dizer assim, precisamos nos comprometer com nossos objetivos. No versículo 11, ele diz assim, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benigamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Precisamos nos comprometer com o nosso propósito. Ana faz uma aliança com o Senhor. Ana se compromete com o Senhor ali, diante do desejo do seu coração. Quanto nós temos nos comprometido com o Senhor? Muitas vezes a gente só pede ao Senhor, Senhor, me dê isso porque eu quero, porque eu preciso. É para a tua glória, Senhor, o filho que tu vai me dar. Eu vou cuidar dele, Senhor, para que ele possa te servir. Esse menino vai ser para louvor e glória do teu nome. Ana se compromete a ser essa mãe que vai cuidar de Samuel. E a gente sabe a realidade da história de Samuel, porque Ana, ela cumpre o seu propósito. Ela rega a sua semente. Veja no versículo 12, diz assim, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Ana, ela escolhe regar em oração a sua sementinha que ela quer que seja gerada. E eu acho lindo esse termo que ela diz assim, demorando-se ela no orar. Às vezes a gente ora tão rápido, né, meus irmãos? Percebe que esse se demorar no orar é um compromisso que Ana está tendo de relacionamento com Deus. De estabelecer um relacionamento que traz confiança, né? Porque muitas vezes duvidamos de que Deus pode fazer, porque muitas vezes nem relacionamento com Deus nós temos, nem nos demoramos em sua presença. Quando pedimos algo a alguém, é porque a gente acha que aquela pessoa não vai nos dar? Normalmente procuramos aqueles em quem nós confiamos. Eu não vou chegar a um desconhecido e pedir algo íntimo. Eu vou pedir algo porque eu tenho intimidade com aquela pessoa, não é verdade? E com o Senhor não é diferente. Muitas vezes deixamos, às vezes a gente não sabe nem parar, ficar em quietude e orar ao Senhor. Eu lembro do testemunho de Angélica falando sobre a oração pelo paladar do filho. Naquela hora eu digo, Senhor, eu preciso orar também pelo paladar do meu filho.
E veja como é bom que isso a gente vai aprendendo com o outro como orar. A gente não sabe como orar, mas em meio à congregação, né? Em meio ao crescimento com os irmãos, o convívio, a gente vai aprendendo a orar. Mas muitas vezes a gente não tem se demorado a regar essa nossa semente em oração. Já foi mais um ano que minha família não retornou à casa do Senhor. Eu acho que deu. Não, meu irmão. Continue orando, continue clamando ao Senhor, continue se dedicando mais. É sobre qual é a minha parte nesse processo de frutificação. O quanto eu tenho dedicado tempo a isso. Eu fiquei muito impactada com esse trecho que ela fala, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Quanto tempo você tem demorado em oração pelo seu marido? Quanto tempo você tem se demorado em oração pelo seu trabalho, que você está passando dificuldades? Pelo seu filho, né? Quanto tempo temos parado, dedicado em oração ao nosso Deus? Muitas vezes fazemos tantas outras coisas e o que é mais importante para a sementinha frutificar a gente não faz, que é se demorar em oração. Então o Senhor, Ele traz esse alerta ao nosso coração. Precisamos nos dedicar em tempo de oração. Precisamos alinhar nossos interesses aos interesses de Deus. Lá no versículo 11, ele fala assim, ela tem o desejo e ela alinha esse desejo para consagrar o Senhor. Será que a gente tem, conduzindo os nossos objetivos, alinhados à vontade do Senhor? O nosso futuro tem sido planejado para a glória de Deus? Para que eu tenho orado só para o meu bel prazer? Senhor, para que esse homem possa ficar mais carinhoso, para que essa mulher possa ficar mais atenta no lar. Em primeiro lugar, ore para a sua família florescer em relacionamento com Deus, porque o restante tudo vai ser ajustado. O que falta não é mais paciência, é primeiro restaurar o nosso coração no Senhor. Então, antes de orar para seu marido ficar mais amável, sua mulher ficar menos reclamona, ore para que ela possa estar mais na presença do Senhor, conhecer mais o Senhor. Você ora pelo crescimento espiritual do seu marido? Você ora pelo crescimento espiritual da sua mulher? Né? Eu louvo a Deus. O pastor estava brincando um dia desse, daqui a pouco vai estar pregando, né? Durante a minha caminhada com Beto sempre foi o baterista. Beto sempre foi só o baterista. E aí surgiu a oportunidade do casal, no mês da família, dirigir um culto. Aí Beto dirigiu o primeiro matinal. Aí depois, culto de oração, né? E como é bom ver o crescimento dele, não só sobre direção de culto, não. É sobre servir ao Senhor em outras áreas. É perceber que ele está frutificando outras coisas. Além do talento da bateria, tem outras coisas que o Senhor quer nos usar, né? Caminhar junto, planejando sobre o que iremos trabalhar. Então, assim, é o Senhor que faz isso. Ele nos chama para pegar na mão do nosso parceiro, dos nossos filhos, da nossa família e frutificar para a glória dele. Mas ore por isso. Não abandone a sua família em oração. Precisamos podar nossos sentimentos contrários. A amargura estava lá na alma de Ana. O excesso de ansiedade e aflição. Vem no versículo 16 o que é que ela diz. Ó. Eu acho lindo que Ana ela é bem clara quanto ao que ela está sentindo. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana, ela tagarelava, eu acho, nessa oração, falando sobre os mínimos detalhes do sofrimento dela, os mínimos detalhes da amargura dela. Tudo aquilo que incomodava a Ana estava sendo lançado na presença de Deus. E ali é que ela teve alívio. Vê que coisa linda no versículo 18, quando diz assim, ó. A mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eu acho lindo porque isso a gente vê que Ana cumpriu lá a palavra de Mateus 11, 28, que diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente vê claro aí na história de Ana. Ana estava cansada, Ana estava oprimida, mas Ana foi ao Senhor e ela encontrou alívio.
E é isso que o Senhor faz conosco. Em meio às nossas aflições, em meio às nossas dificuldades familiares, Ele quer trazer paz. Então, Ana volta para casa com outro semblante. Meu irmão, eu não sei o que é que você está passando na sua família, eu não sei por que você tem orado, o que é que você tem apresentado ao Senhor que tem afligido sua alma. Mas é na presença do Senhor que você vai encontrar alívio e voltar para casa diferente. Olhar para aquele ente que você crê que ele vai ser salvo e olhar com um olhar de esperança, dizendo: o Senhor, hoje de manhã, disse que eu não vou voltar atrás. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir de um dia dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, que o Senhor renove nossas forças. Ana foi ao Senhor, regou a sua fé e pôde florescer em paz e alegria. Qual é o seu semblante hoje? Qual é o seu sentimento hoje na presença do Senhor? Existe uma amargura, existe uma ansiedade, existe um medo. Deus quer sarar a nossa dor, nos dar alegria, enxugar as nossas lágrimas e fazer a nossa sementinha frutificar para a glória dele. Eu imagino Ana vendo Samuel nascer, toda a história de Samuel, né? O quanto Samuel foi relevante para a sua geração, o quanto aquela sementinha floresceu. Eu lembro do pastor que dizia assim: o que é que você tem na sua mão se você tiver uma semente? Eu tenho uma semente. Não, você pode ter uma floresta na sua mão. E foi isso que aconteceu na vida de Samuel. Samuel, a sementinha de Ana, gerou uma floresta. Veja que coisa linda, meu irmão. Será que o Senhor botou essa mensagem, essa palavra aqui na Bíblia por acaso? Não, não foi por acaso. Foi para a nossa edificação, para a gente trazer à memória essa realidade. Ele é o Deus que faz florescer. Ele é o Deus que faz a nossa sementinha brotar. Eu acho lindo que ele diz assim, ó, lá em Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação a cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre o que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Ana saiu daquele ambiente sobre o óleo da alegria, porque ela lembrou dessa boa nova. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aquela mulher que estava aflita, angustiada, ela sai agora com uma veste de louvor. Seu semblante é outro. A fim de se chamarem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós somos árvores para a glória de Deus. Nós somos plantados no Senhor. Nós somos árvores. Carvalhos de justiça. Se nos distanciarmos do Senhor, ficamos essa árvore seca, sem fruto, sem folhas. Mas no Senhor a nossa vida é diferente. Precisamos nos lembrar que Ele é quem dá a vida à semente. E hoje de manhã a gente viu um texto falando sobre isso. Ele ouve e responde às nossas orações. Vê o que diz no 17. Então respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eu não sei você, meu irmão, mas eu acredito que aquele propósito que está no teu coração, o Senhor várias vezes tem te lembrado para tu permanecer nele. Tem hora que eu olho assim para algumas situações familiares, eu digo: Senhor, será? Aí o Senhor vem a gente pensa que é do nada, mas não é do nada. O Senhor, Ele contempla a nossa mente, para nós não nos assustarmos com aquilo que olhamos, né, que vemos, mas com o que virá a ser pela fé em Deus. Se olharmos pelas circunstâncias, a gente desiste de frutificar em oração. A nossa fonte seca. Mas se a gente olhar para Deus, para a sua promessa, e é nessas horas que a gente está querendo desistir, o Senhor vem e diz: ó, continua orando, eu estou agindo, eu vou fazer, né? E aí, o sacerdote fala isso a Ana, ele traz essa resposta, né? Vai-te em paz e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. Às vezes é um louvor, às vezes é a mensagem do pastor,
às vezes é um texto bíblico, que vai trazer essa aguinha de novo no nosso coração, né? E trazer viva essa esperança dessa sementinha um dia florescer. Ele age em nosso favor. Veja o versículo 20. Ele concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. O Senhor trouxe a Ana aquilo que era desejo do seu coração. E é lindo que, diante disso, a gente se lembra quem é Deus, que Ele dá vida, que hoje de manhã foi lido lá em Isaías 59. A parte B do versículo 1 diz que Ele não é surdo, que não é surdo o seu ouvido para não ouvir. Não pense que você está lançando palavras ao vento. Você está falando ao Deus Todo-Poderoso que age em seu favor. Não se coloque na presença de Deus achando que é alguém que você está contando. Se você contar para mim, se você contar para sua mãe, se você contar para alguém, realmente você vai lançar para só aliviar a alma, né? Eu preciso falar sobre isso, mas quando contamos para o Senhor é diferente. Eu lembro que uma manhã eu estava meio atarefada, 1 milhão de coisas para fazer, acho que início de mês. E sentindo aquele peso das obrigações, das atividades. E aí eu lembrei de uma mensagem que eu tinha ouvido de Susana Wesley. Que ela foi conhecida como uma mulher de oração pelos seus filhos. E ela tem uma história linda. Ela tinha, eu acho que... Me lembre, pastor, eram 10 filhos que ela tinha. Eu acho que era isso, né? E aí ela... Quando estava no momento que ela queria orar a Deus, ela pegava o avental e ficava ali. Ela dizia, olha, quando eu tiver com o avental sobre a cabeça... Ali é o meu momento de oração. Então, o que é que tem nos justificado não dedicar tempo à oração? Essa mulher tinha 10 filhos. Quando ela tinha necessidade de orar, ela ia para o seu cantinho lá e era embaixo do avental, né? No caso da gente é pouco usado hoje, era mais pano de prato na realidade da gente. E quando os filhos dela viam ela naquela realidade, sabia que ela estava orando. Eles não podiam interromper ela. E aí, um dia desse, eu fiz esse teste de Susana. Estava aquele tumulto na minha cabeça, das obrigações, da coisa, tensão. Eu disse, Luan e Clara, e mamãe vai estar aqui no quarto agora. Eu preciso orar. E aí, durante o momento que mamãe estiver aqui, eu não quero ser incomodada. Aí, Clara, e se acontecer alguma coisa? Eu digo, não vai acontecer. Fica no sofá com o Luan. Aí, quando eu estava lá em oração, veio o Luan, mamãe. Aí, Clara, não, mamãe disse que não pode interromper. Aí, tirou ele. Mas, meus irmãos, eu confesso que eu sentia o Senhor me chamando para viver esse momento. Sabe quando a gente está aquela manhã, 1000 coisas para resolver e a gente já começa o dia atarentado? Vamos nos acalmar na presença do Senhor, lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Eu parei ali no meu quarto um pouquinho. Eu não lembro ao certo quanto tempo eu passei. Eu só sei que quando eu saí diferente. Porque, literalmente, eu tinha lançado sobre o Senhor aquilo que me afligia. Mas no corre-corre da vida, a gente tem se perdido. E tem deixado de viver esse ambiente de alívio. Temos sido cristãos pesados. Não tem hora que a gente olha para o irmão e olha assim, uma expressão tão pesada. O que será que está acontecendo com aquele irmão? O semblante de alegria, de paz, vem quando lançamos sobre o Senhor as nossas aflições. É normal, é comum a gente vai ter aflições. Mas a gente não precisa viver sobre esse peso. O Senhor nos chama para lançar sobre Ele. Para dedicar tempo na sua presença em oração. E aí a gente vai ver que precisamos também glorificar a Deus com os nossos frutos. Ana passa por todo esse processo. O seu fruto chega. E o que é que ela faz com o seu fruto? Ela glorifica a Deus. O nome de Samuel revela essa glorificação. Ela diz, do Senhor o pedi. Ana reconhece a bênção do Senhor sobre Samuel, sobre o filho recebido. Ana reconhece, lá no versículo 27 também, diz assim, eu acho lindo esse texto, que ela diz, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. É lindo esse versículo. Mas aí o que é que a gente faz muitas vezes? A gente está aqui em intercessão ao Senhor por uma coisa. Aí o Senhor nos deu. A gente não dá tempo nem de agradecer, a gente já pula para outra. Por exemplo, era um trabalho que eu queria. Aí agora, quando
quando eu entrei, eu comecei, glória a Deus, aleluia. Aí passa um ano, meu Deus, que trabalho horrível, eu tenho que acordar cedo. Ai, que menino virado, esse menino não para. A gente começa a maldizer as bênçãos do Senhor, meu irmão. Isso é muito sério, a gente precisa estar atento ao que a gente tem pedido ao Senhor. Ele tem nos dado e passa o tempo, a gente esqueceu que o Senhor nos deu, passa a ser supérfluo. Aquela árvore agora passa a não ter mais graça, porque a gente já quer uma outra coisa. A gente precisa aprender a olhar para as bênçãos do Senhor em louvor e gratidão. E Ana, ela faz isso. Lá no versículo 28, ela diz, Ana cumpre o seu voto, ela é fiel à aliança que Deus fez. Diz assim, no 28, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. O pastor sempre fala sobre aqueles que não voltam para agradecer, né? Você curte até aquilo que você recebeu, o trabalho, a saúde do filho, mas você esquece de voltar para agradecer, né? E às vezes é quando você volta para agradecer que você acaba trazendo uma água de fé, né? Um testemunho pode fortalecer a sua igreja, o seu irmão, pelo aquilo que você traz em gratidão ao Senhor. E a igreja acaba sofrendo com isso. Então, veja como é importante a gente voltar para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito. O fruto chega e Ana agora glorifica a Deus. A semente de Ana frutificou abundantemente, pois foi plantada na terra boa. Ela foi regada pelo Senhor, né? E aí ela frutifica. Diz assim em Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Quantas vidas foram abençoadas pela vida de Samuel, fruto de Ana, né? E a gente vai ver que Samuel, ele se tornou o último juiz, um excelente e talentoso profeta, foi aquele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, foi um líder espiritual de grande importância que levou aquela nação a voltar-se para Deus. Deus quer fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu lembro que Neidinha dizia assim, orava pela saúde do pai dela, mas orava primeiro pela salvação dele. E o Senhor fez os dois. Não é verdade? Hoje o seu Ezequiel está ali, ó. Eu não posso olhar para ele, que ele é chorão, aí eu choro junto com ele, né? Então, o Senhor salvou, o Senhor curou, o Senhor fez infinitamente mais do que Neidinha orou. Isso é maravilhoso, meu irmão. Então, assim, não olhe para o seu filho desistindo dele, não. Ore pensando como é que vai ser o futuro dele diante do que Deus quer fazer infinitamente mais. Ore pela vida da sua esposa, do seu marido, pensando no que Deus vai fazer infinitamente mais no seu lar. Não olhe as circunstâncias, olhe com esperança no poder de Deus. Não podemos nos esquecer quem é o Deus que estamos pedindo. Às vezes a gente se confia no Waze, no GPS, em tanta coisa, mas no mais importante, que é em Deus, nós não confiamos inteiramente. E ele diz lá em Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Hoje você pode estar regando sua semente, e amanhã você pode estar dizendo, o Senhor fez infinitamente mais. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas vamos seguir os passos de Ana? Vamos nos dedicar para o nosso propósito? Não apenas no mês de maio, não apenas na conferência da família, mas diariamente vamos nos comprometer com o propósito da nossa família. Para sermos frutíferos como Ana, precisamos semear em boa terra. Pode passar para o último. Tá bem? Dá para vocês ficar melhor do que para mim ali. Semear em boa terra, não saia da presença do Senhor. É aqui o lugar para você estar. Não se distancie na presença do Senhor. Não vá buscar outras terras. É no Senhor que você vai florescer. Regue com a água da vida.
cada dia leia a palavra do Senhor, renove sua esperança. A fé vem pelo quê? E ouvir o quê? A gente já sabe o caminho, meu irmão. A gente só às vezes não anda no caminho. É na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Pare de ouvir as peninas. Pare de ouvir o seu medo. Pare de ouvir aquilo que diz que é contrário. Se mantenha firme na palavra do Senhor. Cuide de você, cuide do seu vaso. Ande em esperança, ande alegre, se alimente, continue fortalecido, cabeça levantada, porque você está sobre a palavra do Senhor. E você não precisa andar cabisbaixo pelas circunstâncias, não. Você pode. Como assim que aquele irmão está andando assim diante daquela situação? É porque você está fortalecido em Deus. Não é sobre o que estamos olhando, é sobre o que estamos crendo. A nossa postura é outra, a nossa fé é outra. Não se prenda ao que vem falar de você. Mas eu vi teu irmão em tal lugar. Eu vi teu filho em tal lugar. Eu vi. Mas é por... Tá certo. Ok. E você permanece em oração, porque não é ali que ele vai estar. Porque você se permanece orando no Senhor. Vamos nos comprometer diariamente com o nosso propósito, podar da nossa árvore aquilo que tira a nossa esperança, aqueles sentimentos contrários, confiar na provisão de Deus. Foram lidos vários textos aqui, que o pastor Abisai estava lendo, que o Senhor nos dá aquilo que pedimos. Ele é aquele que tem prazer em abençoar os seus, conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E, acima de tudo, que os nossos frutos glorifiquem ao Senhor. Então, meu irmão, que eu e você, nessa manhã, possamos sair daqui animados pela voz desse Deus que diz, estou contigo. Lance sobre mim a tua ansiedade, que assim como Ana, aqui nesse templo agora, possa estar lançado as nossas ansiedades e que possamos sair nessa manhã com outro semblante, porque o Senhor, Ele falou conosco. Porque o Senhor é aquele que renova a nossa esperança. Eu queria convidar o pastor Samuel aqui. E eu queria convidar você a ficar de pé. Eu não sei o que você tem orado pela sua família. Quanto tempo você tem orado? Quanto seu coração muitas vezes tem estado amargurado. Mas que nessa manhã a gente possa lançar ao Senhor a nossa família e crer no poder de Deus para fazer frutificar a nossa semente em oração. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe.